você deixasse a sua Bíblia aberta aí, Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 a 9. Nota, ele vai projetar aqui também. Eu sei que eu estou na frente, mas nós vamos conseguir, tá? E você vai deixar a sua Bíblia aberta aí, a gente vai vendo durante o desenvolvimento da mensagem. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 a 9, é o famoso Shema. É o famoso Shema da Bíblia, que significa ouve, né? Irmãos, outro dia, uma mãe falou algo muito interessante, que eu achei pelo menos até engraçado, que a mãe dizia assim, que o verdadeiro sentido disso, porque isso que eu achei engraçado, o verdadeiro sentido do que me foi falado. Essa mãe falou assim, a minha família está tão moderna, que para eu conseguir falar com os meus filhos, eu preciso segui-los no Instagram. É mesmo real, porque o filho, ele passa o dia inteiro no quarto, o pai passa o dia inteiro trabalhando, a mãe passa o dia inteiro correndo, e quando finalmente nós estamos todos em casa, nós vivemos essa cena aqui, quer ver? Essa cena faz parte da sua casa? Vocês já viram isso alguma vez? Tá vendo? Eu até fui curado da perna, né? Por isso que eu gosto de ar. Nós estamos vivendo esse tipo de coisa às vezes dentro de casa. Nós estamos juntos, mas estamos separados. Nós sentamos à mesa para comer, quando sentamos à mesa, porque às vezes nós estamos tão ocupados, tão corridos, que nós não temos tempo para sentar à mesa, mas quando sentamos é cada um no seu celular. É cada um olhando as suas coisas. De repente alguém começa a rir alto e você pergunta o que houve? E o que a pessoa responde? Nada. Porque nós estamos muito ocupados para a convivência e as nossas casas estão precisando de reforma. Nós estamos em lares que precisam de reformas. Porque o que o texto aqui está dizendo é de sentar juntos, de conversar no caminho, de ensinar os seus filhos, de trazer a palavra para dentro da rotina. Porque Deus sabia de uma coisa que eu acho que você também sabe e eu também sei, que quando a família não é construída dentro de Deus, dentro das coisas de Deus, a tendência é que outras coisas começam a ocupar o nosso lugar. Agora tira esse negócio feio daí, por favor. Família é construída com atenção. Família é construída com convivência, com escuta, com comunhão. E talvez hoje Deus esteja nos chamando de volta para algo muito simples, mas que nós estamos perdendo nessa trajetória da vida. É aprender a viver juntos dentro da mesma casa. Porque hoje nós temos um fenômeno que está ocupando os lugares por aí, que se chama de isolacionismo urbano. O que é isso? Nós vivemos no meio das pessoas, mas nós nos sentimos sós. Então isso aqui é pesado, porque mostra uma geração que está cercada por conexões, mas sofrendo por ausência. Nós estamos cercados. Casas cada vez mais modernas, mas relacionamentos cada vez mais frágeis. Relacionamentos frágeis. Nós temos internet rápida, não temos? Nós temos internet rápida, mas nós ainda perdemos a paciência rapidamente. Nós temos muitas formas de comunicação, mas pouca conversa de verdade dentro de casa. E nós estamos muito ocupados. E nesse mês da família, nós precisamos refletir nessas coisas. Nós precisamos parar para dar uma olhada onde que nós estamos, para refletir nessas coisas. Porque as nossas famílias são aquelas que vão transformar o mundo num lugar melhor. Se a nossa família está destruída, o mundo vai estar destruído. Porque hoje existem muitas casas bonitas por fora. Você olha assim, aquele negócio bonito, mas casas que estão cansadas por dentro. Famílias que vão para as redes sociais e postam sorrisos bonitos, aparências bonitas, mas que não conseguem conversar dentro de casa sem discutir.
que não consegue conversar dentro de casa, porque os pais estão exaustos, os filhos estão emocionalmente presos às telas. Irmãos, eu sou do tempo que não tinha tela. Alguém mais aqui é desse tempo? A Dedê é desse tempo ainda. A Dedê até hoje nem tem tela, né, Dedê? Mas nós somos desse tempo, porque ninguém acorda de manhã. Você já viu falar de alguém que acordou de manhã assim, levantou, sentou ali na cama, ficou esperando fazer o download da alma, enquanto estava ali pensou, eu acho que hoje eu vou destruir a minha família. Você já viu alguém falando isso alguma vez? Não, né? Porque a gente não acorda de manhã dizendo que a gente vai destruir a nossa família. Isso vai acontecendo gradativamente, com concessões que a gente vai abrindo dentro de casa, e a gente vai se afastando um do outro, e a família vai sendo destruída. Sabe sobre esse texto aqui? Esse texto é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. É um dos textos assim que eu acho que são brilhantes, porque Israel, ele estava prestes a entrar na terra prometida. É interessante, porque durante anos esse povo aqui viveu no deserto, viveu fazendo tendas, tempestades de areia, sol, frio, era ruim para eles. Mas eles estavam totalmente dependentes de Deus naquilo. Mas agora, aqui nesse texto, vai começar uma nova fase para esse povo. Eles teriam casas, eles teriam rotinas, eles iam plantar, eles iam ter algum conforto, eles iam ter alguma organização, uma vida estabilizada. E Moisés, ele sabia de uma coisa muito importante. Ele sabia que é quando a vida fica cheia de coisas, Deus pode deixar de ser o centro. Ele sabia que quanto mais coisas o povo tivesse, menos lugar para Deus podia estar acontecendo. É por isso que antes de falar sobre conquista, por isso que Moisés, antes de falar sobre plantar, sobre colher, sobre construir, sobre qualquer coisa, Moisés começa a falar sobre família. Ele vai falar sobre isso aqui. Antes de ensinar sobre guerra, ele fala sobre a mesa. Antes de falar sobre territórios que o povo tinha que conquistar, ele fala sobre coração, porque Moisés entende que uma nação nunca será forte se as famílias não forem fortes. Uma geração nunca vai ser forte se as famílias não forem. Deuteronômio capítulo 6, ele não foi escrito somente para líderes. Não, ele foi escrito para pais. Ele foi escrito para mães, para filhos. Ele foi escrito para todas aquelas pessoas comuns que precisavam entender a importância de, às vezes, reconstruir a sua casa. Porque o problema da família moderna, meus irmãos, e todos nós aqui somos da família moderna, né? A Dedê também é, a Dedê é a nossa anciã aqui, mas também é da família moderna. Hoje ela está de vermelho. Eu disse que de vermelho assim ela fica no máximo aparentando 76 anos, no máximo, né? Mas nós todos somos da família moderna. O problema da família moderna não é só falta de estrutura. O problema da família moderna é a falta de direção espiritual. Porque então Moisés aqui, ele levanta a voz no meio do povo e ele vai dizer: ouve Israel. É como se ele dissesse assim, antes que vocês construam as suas casas, garantam que Deus ainda tem lugar dentro delas. Porque a maior crise da família moderna não é financeira. A maior crise da família moderna não é tecnológica, não é cultural. A maior crise da família moderna é espiritual. E aí ele vai ensinar algumas coisas aqui para nós. Ele começa no versículo 4, ele vai dizer assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Alguém tem dúvida disso aqui? O nosso Deus é ou não é o único Deus? É o único Deus. Então a família morre quando ela para de ouvir. Porque Deus começa logo no início, ouve. O texto começa com essa ordem, ouve. Isso aqui parece simples, mas isso aqui é muito profundo. Porque as famílias adoecem quando ninguém mais ouve ninguém. É quando o marido não ouve a esposa, quando a esposa não ouve o marido, quando os pais não ouvem os filhos, quando os filhos não ouvem o pai, os pais, e o pior de tudo, é quando a casa deixa de ouvir a Deus.
Quando a casa para de ouvir a Deus, tudo vira bagunça. Porque o verbo ouvir aqui não significa apenas escutar som. Você está ouvindo isso? Está ouvindo, né? Mas esse texto não está falando sobre isso, não é algo que você escuta. No contexto hebraico, no contexto do original, ouvir significa responder com obediência ao que Deus está dizendo assim: não apenas escutem a minha voz, não somente me escutem, mas deixem eu governar a casa de vocês. Amém. E esse é um dos maiores problemas da atualidade. Existem vozes demais dentro de casa. Existem vozes demais competindo pela atenção. Porque dentro da casa a internet fala, a cultura fala, os influencers falam, é assim que falam? Influencers, né? Eles falam, as séries de TV falam, os traumas falam, a ansiedade fala, o orgulho fala. E quando Deus deixa de ser a principal voz dentro de casa, outras coisas começam a discipular a sua família. Quando Deus deixa de ser a voz principal na sua casa, tem outras coisas que vão começar a discipular seus filhos, tem coisas que vão discipular a sua esposa, tem coisas que vão discipular o seu marido. Você já parou para pensar que hoje muita gente está sendo mais discipulada e ensinada pelo TikTok do que pela palavra de Deus? Pelo Instagram do que pela palavra de Deus? Pelo Facebook, pelo X e por tantas outras redes sociais? Mais pelas redes sociais do que pela oração, mais pelos algoritmos do que pelo Espírito Santo. Isso aparece nos relacionamentos da gente, famílias cada vez mais impacientes. Eu lembro que quando eu era criança, nós acordávamos de manhã e sentávamos em volta do fogão a lenha, enquanto a minha mãe colocava fogo no fogão. Alguém tem fogão a lenha aqui? A lenha é o tradicionalzão mesmo? Não tem? Mas já viram isso, o Joel tem. Você coloca fogo no fogão a lenha, e nós ali sentados, morrendo de fome. E a minha mãe botava fogo no fogão a lenha, e aquele fogão tinha que esquentar. Até ele esquentar, a gente ficava olhando com uma cara de réu para aquele fogão, morrendo de fome. O fogão esquentava, aí a minha mãe esquentava a água para passar o café, para fazer a famosa tintura. Alguém é do tempo da tintura aqui? Você sabe o que é tintura? Porque no meu tempo não se passava o café, se passava a tintura, que era um café extremamente forte, que você colocava um pouquinho de tintura e completava com água. Era assim que era feito. E a gente ficava ali, às vezes um tempão, esperando para tomar um café, e a gente ficava. E aí a minha mãe pegava um pão d'água. Para quem não conheceu o pão d'água, é uma espécie de um baguete desse tamanho, assim, grosso, cortava em fatias, e a minha mãe colocava na chapa do fogão, e aquilo ia virando, e a gente queria pegar, ela não deixava, tinha que estar pronto, a gente morrendo de fome, e a gente esperava. Hoje nós não conseguimos mais, porque nós colocamos o copo no micro-ondas, e nós não conseguimos aguentar aqueles intermináveis 1 ou 2 minutos que levam para aquecer a água. Nós estamos muito corridos, nós não temos mais tempo. Nós não conseguimos mais sentar à mesa, nós não conseguimos mais conversar, nós não conseguimos mais comer juntos, porque nós estamos muito corridos. A nossa vida está muito corrida. Porque aquilo que domina os nossos ouvidos, aquilo que domina o nosso tempo, é o que domina a nossa casa. E quem tem falado mais alto na nossa casa? A voz de Deus ou a voz das distrações? Porque quando o marido chega em casa, ele vai sentar na sala e ele vai ficar ali na sua caixinha do nada, né? E ele vai ficar acompanhado do seu maior amigo dentro de casa. Qual é, irmãos? Qual que é? Qual é o melhor amigo do homem quando ele chega em casa e senta na caixinha do nada? O controle remoto da televisão. Os irmãos sabem que o controle remoto da televisão é propriedade exclusiva do homem, né? E ele fica ali, e ele vai passando. Lá é da mulher, alguns lugares é da mulher, mas na maioria das vezes é do homem. E às vezes tem 2, 3 controles, é todos eles assim. Lá em casa eu tinha uma poltrona que agora inventaram, trouxeram um índio lá para casa, de vez em quando ele senta na minha poltrona.
mas a poltrona é minha. Em volta da minha poltrona tem todos os controles remotos sobre a minha propriedade. E eu chego ali e fico, qual que eu vou usar agora? Né? O controle remoto, propriedade do homem, e a gente fica passando ali, né? E fica de um lado e para o outro, e tal, e alguém pergunta, o que tu está fazendo? Eu respondo, nada. E a gente vai se acostumando com isso, porque toda casa que é governada pela voz das distrações, é a casa que não tem mais tempo para sentar à mesa, é a casa que não tem mais tempo para um ouvir o outro, é a casa que vai perdendo tudo, inclusive o respeito mútuo. E talvez hoje Deus esteja nos chamando, ou chamando algumas famílias de volta para essa escuta espiritual. Como que isso é importante dentro de casa? Como que isso aqui é precioso? Porque não basta a gente somente frequentar a igreja, a família, ela precisa aprender novamente a ouvir Deus juntos. Eu não conheço as famílias dos irmãos lá dentro da sua casa, por isso que eu posso perguntar aqui, você não precisa me responder, mas quantas famílias aqui ainda mantêm o costume de almoçar juntos à mesa? Quantas famílias ainda têm o costume de jantar juntos, de tomar um café juntos, de fazer bagunça na mesa juntos? Lá em casa eu acho tão precioso isso, porque o almoço é tão bom, mas eu também acho legal aquilo que acontece depois do almoço. O que acontece depois do almoço? A louça é tua. Ah não, eu lavei ontem. Não, mas eu lavei ontem. Não, a louça é tua. E aquele negócio, ele gera uma comunhão e acaba lavando a louça. Alguém lava. Em casa a gente faz um sorteio, né? Quando o Ricardo está lá em casa, cadê o Ricardo? O Ricardo está ali, né? Quando o Ricardo está lá em casa, ele sempre é sorteado para lavar a louça. Então isso vai se perdendo, a gente vai perdendo isso. Vai perdendo. O comer junto, o sentar à mesa junto. Segunda coisa que a gente aprende, está no versículo 5. Ele fala assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? Irmãos, a família enfraquece quando Deus deixa de ser o centro. A família enfraquece. Moisés aqui, ele não fala primeiro sobre regras familiares. Ele não está falando sobre isso aqui. Ele fala sobre amor a Deus. Você não vai ver Moisés falando aqui no Shema, logo no início, falando assim, ó, a esposa tem que honrar o marido tem que honrar a esposa, os filhos têm que honrar pai, mãe tem que honrar filho, pai tem que honrar... Não, ele não fala isso. Ele vai falar uma coisa muito simples: amarás, pois, a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Sabe por quê? Porque se eu honro a Deus, se eu amo a Deus, eu vou respeitar minha esposa, eu vou respeitar os meus filhos vão me respeitar, a minha esposa vai me respeitar. Por quê? Porque isso é regra familiar? Não, porque isso é princípio do Senhor. Porque se a família não se sustenta apenas com esforço humano, nós entendemos que nós precisamos de Deus. Não se sustenta apenas com dinheiro. A família não se sustenta apenas com dinheiro. Eu fui criado numa família o meu pai era descendência italiana, e naquela época, no meu tempo de criança, ainda existia a ideia, a filosofia de que a maior prova de amor é você deixar a despensa cheia. Meu pai tinha um freezer horizontal, e lá no interior do Rio Grande do Sul, às vezes ele comprava, né, um quarto de vaca. Quem é que sabe o que é quarto de vaca aqui? É um lado da perna do boi ali, né? E colocava lá dentro e a gente comia a carne o mês todo. E tem famílias que acham que essa é a prova de amor. Irmãos, uma casa sem Deus, ela pode até funcionar por um tempo, mas uma casa sem Deus, ela não permanece saudável de forma profunda, porque Deus não está lá. E o texto aqui, ele mostra que Deus, ele precisa ocupar o centro inteiro do teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui fala de integralidade. Não tem lugar para outra coisa. Não tem lugar para mais nada aqui. Não tem lugar para os influências.
não tem lugar para as vozes esquisitas, não tem lugar para as redes sociais, não tem lugar para nada. Nós temos que amar a Deus, como diz o texto, de todo o coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força, e eu diria também de todo o nosso entendimento. Porque Deus, Ele não aceita ser um detalhe decorativo na nossa casa. Ele precisa ser o fundamento dela. Lembra da história? Quando Deus pede que o Isaac seja sacrificado, o Abraão, ele pede que Deus dê um filho para ele tinha 95 anos. E Deus dá um filho. E sabe o que o Abraão estava fazendo? O Abraão, ele começou a idolatrar aquele filho. Aquele filho era para Abraão o que ele tinha de mais precioso. Mas a vida do Abraão estava voltada em cima do filho. E aí Deus olha para o Abraão assim: nem Isaac pode. Ninguém pode. O meu lugar no teu coração não pode ser dividido com os teus filhos, não pode ser dividido com a tua esposa, com o teu marido, com os teus pais. Não, o meu lugar é meu. Já que o Isaac está ocupando no teu lugar o lugar que é meu, sacrifica. Ninguém pode. E aqui uma das grandes tragédias: muitas famílias querem os benefícios de Deus sem ter relacionamento com Ele. Querem que Deus abençoe, querem paz sem oração, querem filhos equilibrados sem a presença espiritual, querem casamento forte sem perdão, querem cura emocional sem dependência do Senhor. Não pode, porque a casa só encontra equilíbrio quando Deus, ele ocupa o lugar central. Nada mais pode ocupar o lugar central da nossa casa que não seja Deus. Nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o ego, nem o celular, nem a vaidade, nem os entretenimentos, nem a própria correria. Aliás, para quem me conhece um pouquinho só, sabe que uma das palavras que eu mais detesto é correria. A Júlia trabalha comigo, sabe que a gente não gosta disso, né? Correria é uma coisa horrível. Por que é horrível? Porque se eu estou na correria, isso mostra que eu deixei de fazer alguma coisa certa. Se eu estou na correria, é porque alguma coisa eu procrastinei. Porque se eu faço as coisas do dia a dia do jeito certo, claro que eu tenho um limite, né? A gente tem um limite. Mas as coisas que eu entendi, até aqui eu posso ir, eu não posso viver na correria daquilo lá. Porque a correria tira de nós a paz. Casais que dividem despesas, aliás, isso aqui é outro assunto que dá um culto inteiro. Dividem despesas, mas não dividem mais o coração. E sabe de uma coisa, irmãos? Muitas pessoas sofrem porque vão dizer assim: pastor, a minha família não é perfeita, a minha família não é saudável porque ela não é perfeita. Sabe, irmãos, sabe o que é uma família perfeita? É a família que decidiu colocar Deus no centro da imperfeição. A família perfeita é o que coloca Deus no centro da imperfeição. Porque se eu fosse perguntar aqui qual é a família perfeita que tem aqui, sabe quem levantaria a mão? Ninguém. Porque nenhum de nós aqui fazemos parte de uma família perfeita. As nossas famílias têm dificuldades, umas de um jeito, outras de outro, mas todos nós fazemos parte de uma família que precisa colocar Deus no meio da nossa imperfeição. E aí Deus vem e vai trabalhando a nossa vida. Tem uma outra coisa no versículo 7, que diz assim, ele está falando desses ensinamentos, né? E delas falarás assentado na tua casa. Irmãos, as distrações estão roubando a nossa convivência. Porque esse detalhe do texto aqui para mim é lindo. Assentado na tua casa. Deus está valorizando a convivência. Hoje nós temos muitas famílias morando na mesma casa, mas parece que não vivem juntas. E por que eu tenho um pouquinho de dificuldade com essas coisas assim, porque a gente divide a despesa? Mas como assim? Eu tenho dificuldade com isso, Deus me ajude.
No final do culto, se os irmãos tiverem algo para me ajudar a entender isso, me procure e me ajuda, eu preciso. Porque para mim não existe esse negócio. Porque para mim, no momento que eu me casei com a minha esposa, e esse ano, espero que os irmãos já estejam pensando na festa que vão fazer para nós, porque esse ano nós vamos completar 25 anos de casado, espero que tenha uma festa bem grande, churrasco de preferência. Mas quando eu me casei com a minha esposa, 25 anos atrás, nós entendemos que não tem dinheiro dela e não tem dinheiro meu, tem dinheiro nosso. Eu não consigo entender essa separação dentro de casa. Eu não consigo entender, isso é meu, isso é teu. Eu não entendo esse negócio. Me perdoem, não me interpretem mal, não fiquem bravos comigo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que quando eu casei com a minha esposa, nós nos tornamos uma só carne. O que é dela é meu, o que é meu é dela. E talvez uma das frases mais perigosas da vida, da atualidade da gente, seja essa frase assim, ó: eu estou sem tempo. Isso aqui é uma das coisas mais perigosas da vida. Porque sem tempo para conversar, sem tempo para brincar, sem tempo para ouvir, sem tempo para orar, sem tempo para sentar à mesa, mas curiosamente a gente acha tempo para outras coisas. A gente acha tempo para passar rede social, a gente acha tempo para fazer outras coisas que nós julgamos prioridade. Quer ver? Imagina que o Zé Vitor me convide, em nome de Jesus, isso vai acontecer um dia, mas ele vai me convidar para almoçar na casa dele. Ele me convida para almoçar na casa dele sábado que vem, ao meio-dia, na casa dele. Aí no mesmo dia eu recebo um convite da Yuli e do Jesus ali para almoçar na casa deles no mesmo dia. Convidei ele, os dois casais, eu estou chutando para dois para ver se algum se liga, né, Dedê, me convida. Mas aí os dois me convidam para almoçar no mesmo dia, sábado ao meio-dia. Aí eu vou lá e digo para o Zé Vitor: Zé, não vai dar porque eu já tenho um compromisso, eu vou almoçar na casa da Júlia. Aí isso foi falta de tempo ou foi opção? Foi opção. Eu optei por almoçar na casa do Jesus e da Júlia e não almoçar na casa do Zé Vitor. Isso foi opção. Muita coisa na vida da gente é opção. Eu não tenho tempo para conversar. Por que não? O que você vai fazer agora? Eu vou tomar um banho agora, vou botar um pijama e eu vou sentar para descansar. Então eu optei. Eu não tenho tempo para brincar. Tá, mas o que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer tal coisa lá. Então não foi falta de tempo, foi opção. O que a gente tem que ponderar nas nossas famílias é aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Tem coisas que são urgentes, a gente tem que fazer. Agora tem coisas que são importantes. O que é melhor? É o importante. Porque às vezes eu vou precisar de abrir mão de alguma coisa pelo bem daquilo que eu quero construir. É melhor assim. Aquilo que eu quero deixar como legado. Mas curiosamente, existe sempre tempo para as horas de tela, para as horas de televisão, para as horas de qualquer outra coisa. Mas a gente vai deixando a nossa família de lado. Então as distrações modernas, elas nem parecem perigosas. Mas esse é o problema. Como eu disse antes, ninguém amanhece de manhã é ótimo. Ninguém acorda de manhã dizendo: eu vou destruir a minha família. Não. A gente acorda de manhã numa boa, tranquilo, mas a gente vai fazendo opções. E essas opções vão afastando. Ninguém percebe quando a convivência começa a morrer lentamente. Primeiro acaba o diálogo. Depois acaba a escuta. Depois acaba a paciência. Depois acabam momentos juntos. Depois acaba a convivência. Depois acaba a paciência. E a gente vai levando a nossa vida. E Satanás, amarrado em nome de Jesus, Satanás, ele entende uma coisa. Ele entende que uma família desconectada emocionalmente se torna espiritualmente vulnerável. Uma família que está conectada, o diabo não chega. Ele vai dizer que nem aquelas irmãzinhas lá, né? Não compensa. Não dá, porque ele está vendo ali uma família conectada. É por isso que hoje a gente vê filhos carentes de atenção, casais emocionalmente esgotados.
Porque nós vamos perdendo a conexão. Eu lembro, há muitos anos atrás, nós éramos recém-casados, nós já tínhamos o Felipe bem pequenininho, e um dia nós fizemos um trabalho numa escola. Nós fomos falar, eu acho que era Páscoa, eu acho que era alguma coisa assim. Nós fomos falar numa escola, tinha criancinhas pequenininhas assim, e uma irmã da igreja, eu não sei se foi a Cris ou foi a irmã da igreja, não lembro. Alguém foi e começou a falar, contar uma história para as crianças. E as crianças, todas elas prestando atenção. Sabe criança quando gosta, né? Fica prestando atenção. E uma criança estava ali e essa pessoa, que eu não sei quem foi, falou assim: Deus é Pai. E essa criança fechou a cara. Fechou a cara, baixou a cabeça, não queria mais ficar ali. E no final foram perguntar o que aconteceu. A tia lá falou que Deus é Pai. Tá, mas qual é o problema? Não é que se Deus é Pai, assim como o meu Pai, eu não quero Deus. Eu não quero saber de Deus. Se Deus é Pai, o meu Pai também é Pai, eu não quero saber de Deus. Percebe o dano? Que às vezes a nossa ausência, porque a ausência significa até a gente não ter voz ativa de dizer: você não vai fazer isso. E aí a gente se ausenta. E o diabo nem sempre precisa destruir uma família com uma tragédia. Nem sempre é uma tragédia. Não morreu ninguém está doente, ninguém está com câncer. Não é uma tragédia. Mas às vezes o diabo basta nos manter todo mundo dentro de casa ocupados. E basta ele nos manter ocupados, porque eu não tenho tempo mais. Um dia um dos meus filhos falou assim, eu não lembro quem foi, se foi o japonês ali ou foi a Sara, não sei, que falou assim, eu falei, estávamos conversando sobre pessoas, né? Mas falando bem, que bom que o fulano comprou uma casa. Aí um dos meus filhos falou: tá, mas eles são felizes? Opa, como assim? Como assim são felizes? Aí eles falaram assim: mas essa pessoa que comprou uma casa, ele não sai com a família, não se diverte, nem conversa, chega na igreja, um olhando para o outro lado, ninguém anda junto, aí fica fácil comprar casa. Fica fácil comprar casa. Irmãos, a nossa família é o que nós temos de melhor. A nossa família é o que nós temos de mais importante, de mais precioso. Se nós temos que deixar alguma coisa para os nossos filhos, que seja a convivência, que seja os princípios. E o texto aqui, ele vai nos chamar de volta para a mesa, para a presença, para a convivência, para o discipulado diário. Porque família, ela é construída nos detalhes da rotina. Nos detalhes da rotina. Como que vai ser a nossa casa? Ontem o Felipe estava me dizendo lá em casa, não sei se ele já falou isso para a Polaca, mas ele estava dizendo que quando eles casarem, eles querem manter essa tradição de sentar à mesa. Coisa linda. Quando Cris e eu nos casamos, nós éramos recém-casados, a gente tinha uma mesinha, a nossa mesinha daquelas quadradinhas com 4 banquinhos mochinhos assim, sabe, com um pezinho de alumínio, que hoje nem me suportaria, mas a gente tinha aqueles 4 banquinhos, a gente colocava ali uma panela, porque no início do nosso casamento a gente só cozinhava em uma panela, e a gente colocava uma panela, a gente sentava junto. Como isso era precioso, como isso tem se perdido com o tempo, como isso tem se perdido. Em último lugar, versículo 7 fala assim: tu as inculcarás a teus filhos. Está escrito ali, tu as inculcarás. Está falando desses ensinamentos, né? Os filhos aprendem, meus irmãos, mais pelo ambiente do que pelo discurso. E aqui a palavra inculcar, ela significa repetir continuamente, até marcar profundamente. Isso significa que discipulado familiar não acontece numa conversa isolada. Não, aí a Alice lá deixou de arrumar a cama, e a Dete chama a Alice e dá uma bronca. Isso é discipulado? Não. Discipulado é todo dia. O que ela fez quando ela disse era pequenininha, né? Mas quando era nenenzinha, assim, vai crescendo, você vai ensinando, tem que puxar um lençol aqui, tem que puxar para esse lado, não é assim que faz, tem que fazer desse jeito, e você vai ensinando. Isso é discipulado. Não é todo dia.
E discipulado dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, porque quando a gente é pai, quando você é mãe, dá trabalho ensinar filho, ou não dá? Alguém não teve trabalho aqui para ensinar filho? Dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque exige tempo, eu tenho que estar junto, eu tenho que dizer, não é assim, mas vem cá que eu vou te mostrar o certo. Vem cá, isso dá trabalho, porque hoje o que os pais mais preferem fazer? Coloca o filho na frente da televisão e coloca um desenho, fica aí que o desenho vai te discipular. Lembra do desenho Dragon Balls? Tem esse desenho ainda? Dragon Balls, tem? Tinha uns personagens lá, Deus repreenda o diabo, mas assim, o nome do desenho era Mr. Satan. Mr. Satan. Aí, no meio do desenho, o Satã, esse capetado, o lugar dele é o inferno, ele ficava brigando com o outro numa arena. Aí a plateia gritando, Satã, Satã, na sala da nossa casa. E a gente acha que está tudo certo. Acha que está tudo bem. Vou fazer uma festa com meu filho, vou fazer agora do Mr. Satã. Sabe, irmãos, a gente vai perdendo, porque dá trabalho de criar filho. Dá trabalho, você tem que ensinar, isso aqui não serve para ti, isso aqui é do diabo. Mas por quê? Porque criança gosta muito do porquê, né? Mas por quê? Porque é do capeta. Olha o nome do cara. Ou quem não sabe qual era o nome do gato da bruxa do 71 lá do Chaves? Percebe? E nós deixamos os nossos filhos ali porque dá menos trabalho. Deixa o Chaves e ensinar os nossos filhos. E está lá a bruxa chamando o gato dela. Sabe, a gente vai perdendo isso, porque a gente está muito ocupado. Sabe, os filhos, eles observam tudo, irmãos. Os filhos observam como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai. Eles observam como que os pais reagem sob pressão. Eles observam como que os pais lidam com dinheiro, como que os pais tratam as pessoas, como que os pais falam da igreja, como que os pais vivem a fé. E talvez uma das maiores crises modernas seja essa: pais querendo filhos espirituais sem cultivar a espiritualidade dentro de casa. No meu tempo de criança, que já faz algum tempo, tinha um ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Olha que ditado mais do capeta isso. Eu fui ensinado assim. Nós queremos filhos equilibrados emocionalmente, mas nós vivemos ambientes descontrolados. Nós queremos filhos humildes em casas dominadas pelo orgulho. Então, irmãos, é por isso que o texto aqui, ele mostra que a palavra, ela precisa circular naturalmente dentro da nossa casa. A fé não deveria aparecer apenas no culto. Ela deveria aparecer no caminho que a gente vai para a igreja. Ela deveria aparecer na mesa, no quarto, na rotina. Porque famílias não precisam de perfeição para serem usadas por Deus. Porque às vezes os pais sinceros se sentem culpados. Pastor, eu falhei. Pastor, a minha família não é perfeita. Nenhuma é. Nenhuma é. Nós temos filhos. Filhos adolescentes têm a sua particularidade. Alguns já passaram disso. Eu estou passando agora. A Sara tem 19 anos. Mas ainda tem uns resquícios de adolescência ainda. Mas outros ainda estão passando por isso. Irmãos, a presença de Deus, ela precisa voltar para dentro da nossa casa. E o texto fala no versículo 9: e as escreverás nos umbrais da porta. Quero dar uma sugestão para os irmãos. Coloque a palavra de Deus na sua casa. Faça versículos bíblicos, pregue na geladeira, pregue na porta, pregue na porta dos filhos, pregue na cama, pregue em tudo que é lugar. Lá em casa nós temos um quadro, sabe aqueles quadros brancos? Antigamente era blackboard, né? Ou quadro negro, agora não é mais, agora é branco, não sei como é que chama aquilo. Mas é um quadro branco. E a Cris vai lá de vez em quando e coloca versículos bíblicos. Ela escreve, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Quer dizer, ela vai colocando lá as coisas, e quando a gente entra na cozinha, não tem como não ver aquilo lá. Quando vai abrir a geladeira, não tem como não ver aqueles versículos. E é isso que o Shammah está falando. Porque no Antigo Testamento, quando eles falam aqui de umbrais,
Os umbrais, eles representavam para uma casa a identidade. Era como se eu dissesse assim, ó, quem entrar nessa casa precisa perceber que eu habito nela, que o Senhor habita nela. Isso aqui não fala apenas de um versículo na parede, fala de atmosfera espiritual. Deixar de lado frases de autoajuda, deixar de lado esses coaches que ficam pregando aí, meus lindos, para com isso, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. Existem casos onde o clima é pesado, tudo vira grito, tudo vira tensão, tudo vira ofensa, mas a palavra de Deus, ela transforma. É por isso que nós estamos aqui. Talvez hoje Deus esteja chamando aqui famílias de volta ao altar doméstico. Talvez Deus esteja chamando isso, não um ritual religioso vazio, mas a casa onde Deus é lembrado, onde existe oração, onde existe perdão, abraço, escuta, presença, sabe? Não dá para ficar bravo um com o outro. De vez em quando a gente se estressa, não é? Tenho 2 filhos, de vez em quando eu sinto vontade de bater a cabeça deles na parede. Eles me irritam às vezes, mas a gente não pode levar isso, porque a palavra de Deus é assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso é muito simples da gente entender. Está bravo? Resolve. Ah, está difícil? Não importa. Vai virar noite conversando? Não importa. Resolve. Não vai para a tua cama de mal, não vai para a tua cama com coisas pendentes, não vai para a tua cama com coisas que vão dar lugar ao diabo. O diabo é sem vergonha, o diabo não gosta de você. Ele vai fazer tudo o que ele puder para destruir a tua casa. Vai fazer você ficar com raiva dos teus filhos, raiva do teu marido, raiva da tua esposa, raiva dos teus pais, porque o diabo é sem vergonha e nós não precisamos dar lugar para ele. Porque ele não gosta de nós e nós não gostamos dele. Se tem uma coisa que eu tenho raiva nessa vida é do diabo. Porque eu vejo famílias que ele tem destruído, tem tocado, tem atrapalhado. Em nome de Jesus, meus irmãos. Isso vai acabar hoje. Amém. Se você está aqui hoje e você crê nisso tudo, você vai chegar na tua casa e vai fazer uma reviravolta. E você vai dizer, na minha casa, quem reina é o Espírito Santo de Deus. Na minha casa não tem lugar para ira. Na minha casa não tem lugar para distrações. Aqui é o Senhor Jesus. E eu garanto para você que você vai fazer parte daquela família que vai revolucionar o mundo. Sabe aquela música que diz, os meus filhos serão maravilhas no mundo, alguma coisa assim? É isso que eu quero para os meus filhos. Foi assim que eu os criei. Eu sei que é assim que você está criando os seus também, né? E a gente pode não ter uma casa própria, a gente pode não ter um carro do ano, a gente pode nem ter carro, mas se nós tivermos famílias firmadas aos pés de Jesus, a gente vai poder terminar nossa estada nesse mundo, no nosso último suspiro de vida, a gente vai poder dizer, eu venci, eu e minha casa louvaremos ao Senhor. Basta a gente fazer aquilo que Deus disse que nós temos que fazer. E aí, se você fizer isso, o diabo não vai entrar na tua casa, o diabo não vai atrapalhar a tua família. Você não vai ser uma família perfeita, mas você vai usar a tua imperfeição para a glória do Senhor. Deus vai habitar no meio da nossa imperfeição e vai nos transformar em famílias que vão mudar esse mundo para a glória do Senhor. Então, se você está aqui nessa manhã e tem algo que você precisa colocar nas mãos do Senhor, nós vamos orar. Mas eu quero, antes de encerrar essa mensagem, deixar uma lição de casa. Eu sempre, no mês da família, a gente deixa a lição de casa. Pode vir, grupo de louvor. Todo final do grupo do mês da família, sempre a gente deixa lições. Porque quando a gente ouve alguma coisa, nós temos que botar em prática isso. Então vamos combinar uma coisa. Cada membro da família, essa semana, vai fazer algo em prol de alguém da família. E você vai fotografar. E você vai botar lá no grupo da igreja, para nós nos alegrarmos juntos. O marido vai fazer alguma coisa para a esposa ou para os filhos.
A esposa vai fazer alguma coisa para os filhos alguma coisa para os pais. Se tiver dúvida, eu tenho muitas sugestões. Depois me procura. Me procura que eu dou algumas sugestões para vocês. Mas vai fazer algo para surpreender a tua família. Algo que vai surpreender a tua mãe. Algo que vai surpreender a tua esposa, vai surpreender o teu marido, vai surpreender os teus filhos. E durante essa semana nós vamos nos alegrando lá no grupo da igreja, para dizer, que legal, Deus está reinando nessa casa, Deus está reinando aqui. E se existe algum ressentimento agora, em nome de Jesus, cai tudo por terra. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos, pensa no Senhor. Pensa nas coisas de Deus, pensa naquilo que você ouviu. Lembra que uma casa sem Deus pode até permanecer de pé por um tempo, mas só na presença de Deus que Ele transforma essa casa em um lar. O lar de verdade só existe quando Deus é o centro. Talvez o Senhor esteja dizendo para você agora nessa manhã: volte para casa, volte para a mesa, volte para a oração, volte para a minha presença. Pai de amor, de infinita bondade, nós entendemos, Pai, o quanto que somos dependentes do Senhor. Queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor aceite a nossa adoração por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela salvação em Cristo, que nós só podemos herdar porque o Senhor nos deu. Então, Pai, a Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração. E agora, Pai, nós queremos colocar diante do Teu trono de graça as nossas famílias. O Senhor sabe, Pai, quantas lutas enfrentamos, como que o inimigo tenta nos distrair, tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz. Quantas vezes ele tem semeado discórdia, semeado tempo, semeado falta de tempo, semeado cansaço, semeado coisas que atrapalham a nossa convivência. E nós temos vivendo famílias que estão sofrendo com isso. Senhor, mas eu quero declarar aqui nessa manhã que há poder no sangue de Jesus, e o diabo sabe disso. E nós repreendemos agora como igreja, como servos teus, toda a ação do diabo que tenta destruir as nossas casas. Nós declaramos agora que nos nossos lares tem lugar somente para o Teu Espírito Santo, que toda a amargura, toda a tristeza, todo o ódio, todo o desentendimento, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que nós possamos viver, Senhor, famílias saudáveis, famílias que Te honram em tudo. E agora falo contigo, diabo, eu sei que Tu está me ouvindo. Quero declarar para Ti que nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E conosco você não tem nada, e você sabe disso. Volte para o lugar que você não devia ter saído, porque nós somos servos do Senhor Jesus. E é Ele que tem autoridade sobre nós, e Ele já derrotou você na cruz. Então sai com os teus enganos, com as tuas bagunças, com as tuas mentiras, e deixa o nosso lar em paz, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregamos, Pai querido, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, seja quem vai reger a nossa casa. Nós queremos que as nossas famílias Te honrem em tudo. Não somos perfeitos, mas nós somos, com a nossa imperfeição, nós declaramos que o Senhor é Deus. A Ti esteja toda a honra e toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Senhor Te Quero, com o nosso coração alegre diante do Senhor. Vamos adorar. Aí você adora junto com a tua família.